Graça e paz. Amém? Tirar a máscara que não dá para pregar de máscara, hein, irmão? Acho que aqui distância tá boa, não tem problema, né? Queremos dizer que na verdade nós é que fomos abençoados ontem, né? Tá falando que nós abençoamos, na verdade nós fomos ricamente abençoados pela vida de cada irmão que nós tivemos aqui, contato ontem. É uma bênção poder estar aqui, né? Quando o pastor William Salgado ligou para mim e fez a proposta de poder estar aqui e tal, fiquei muito feliz, fiquei muito alegre, e é uma grande honra, né? É uma grande honra poder estar aqui com o irmão, não apenas para compartilhar, mas para cultuar o nosso Deus junto com a igreja dele que está em Bodoquena. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Antes de mais nada, né, assim, alguns eu já tive o privilégio de conhecer ontem, né, outros aqui estou vendo pela primeira vez, então vou me apresentar, né, para que todos possam me conhecer. Eu me chamo Cláudio, sou casado com essa moça bonita aqui da frente, ó, não tem como não notar, né, a Tatiana, pai do Isaac. Nós somos membros lá da Primeira Igreja Batista, lá em Campo Grande, já há um bom tempo, somos batizados lá, casamos lá, fizemos o batismo do Isaac lá também, então já estamos há bastante tempo caminhando lá na Igreja Batista. Eu sou também aluno do Seminário Batista, né, em Campo Grande, tenho caminhado aí na preparação, né, para poder cumprir o ID do Senhor, cumprir a obra do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. E é, como eu disse, um prazer enorme poder estar aqui e poder compartilhar daquilo que Deus tem falado comigo, né? O que eu quero trazer para os irmãos é algo que Deus falou muito forte comigo durante praticamente esse mês todo, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar antes. Paizinho querido, nós nos colocamos novamente diante do Senhor. Que nesse momento, Deus, o Senhor prepare cada coração, prepare o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai. A palavra, a verdade, Deus. Que o nosso coração seja como uma terra preparada para receber aquela semente, Deus. Que ela possa encontrar terra fértil e que ela possa germinar, crescer e produzir muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus. Que, como diz o pastor William, eu seja apenas aquele que segura o microfone, mas que o Senhor fale, Pai, poderosamente aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. De pé ainda, irmãos, vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, vamos ler e depois a gente já se assenta. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Amém? Jóia, então. Eu vou ler, talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente, mas você acompanha junto aí, tá bom? O texto é um pouquinho longo, vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Começa assim, Marcos 10, versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. E esse homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil aqueles que têm riqueza entrar no reino de Deus. E os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
E eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por minha causa, ou por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Amém. Pode se sentar, irmão, pode se sentar. Essa é uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Esse mês é um mês que a igreja tem feito um foco o foco em missões, né? Nós temos a nossa conferência missionária. Na conferência missionária ali na primeira igreja, Deus falou demais comigo a respeito disso, sobre o que eu tenho feito com o que Deus tem colocado em minhas mãos. Deus tem colocado coisas em minhas mãos, e o que eu tenho feito com isso. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Em Provérbios 13:7, não precisa abrir, diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, e outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Peguei uma frase aqui foi o primeiro bilionário que existiu na face da terra, né? O nome dele era John Rockefeller, e ele disse assim: o homem mais pobre que ele conheceu era aquele que só tinha o dinheiro. Irmãos, quando a gente começa a ler esse texto aqui, a gente de cara, eu leio o texto, a gente associa o quê? A dinheiro, né? Vamos falar a história de um jovem que tinha dinheiro. Mas na verdade, se a gente observar essa história narrada nos 3 evangelhos, ela começa com uma pergunta, com um questionamento. O jovem foi até Jesus e disse o quê? Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo, para entrar no teu reino? O texto está falando sobre uma questão, sobre uma pergunta, sobre uma dúvida que existia no coração daquele jovem. O que eu posso fazer para ser salvo? É sobre isso que esse texto fala. Esse texto está nos 3 evangelhos, né? Eu li aqui em Marcos, mas esse texto tem um texto também em Mateus e tem um texto em Lucas, né? Eles vão se completar. Você vai observar que existem algumas coisas, né, que tem num texto, não tem no outro. Então o ideal é ler os 3 textos para você poder entender melhor. Mas resumindo, esse texto juntando ali, fala a história de um jovem rico e importante. Ele era um judeu temente a Deus, era um cumpridor das leis de Moisés, alguém que seguia todas as regras ali da religião judaica. Mas era alguém que, apesar de tudo isso, sentia que faltava algo em sua vida. Existia uma dúvida sobre a sua salvação. E esse sentimento, irmãos, era tão forte no coração daquele jovem, que quando ele avistou Jesus, ele correu em sua direção e se ajoelhou e fez a pergunta. E falou com Jesus, né? Bom mestre, que posso fazer? Bom mestre. E a palavra usada aqui, irmãos, né? Lá do original, essa palavra bom é uma palavra que ela é dirigida assim aquilo que é bom por sua natureza, aquilo que é bom por si só, tanto que ela era usada apenas para se referir a Deus, sobre a qualidade de Deus, né? Então Jesus, quando ouve aquilo do jovem, Jesus de certa forma repreende, né? Fala assim: por que me chamas de bom mestre? Só há um bom, e é Deus. É isso que ele estava falando. Mas se a gente parar para ver, Jesus não é Deus? E por que Jesus repreende, né? Fala assim: não me chames de bom, porque bom é Deus. Então Jesus não é Deus? É óbvio que Jesus é Deus, irmãos. O que estava acontecendo ali, a gente precisa entender que Jesus estava confrontando aquele jovem. Jesus confrontou aquele jovem. Aquele jovem está dizendo: o Senhor é o bom mestre, o Senhor é o mestre que vem da parte de Deus.
Então eu quero uma resposta. Era isso que o jovem estava falando. E Jesus estava falando para ele assim: bom mesmo é Deus, você me reconhece como Senhor? É isso que Jesus estava questionando. Você me reconhece como Senhor mesmo? Porque se você me reconhece como Senhor, o que diz lá em Mateus 7:21, Jesus mesmo falando: porque não me adianta chamar Senhor, Senhor, se não fizer o que eu mando. Era isso que Jesus estava falando com o jovem. Você realmente me reconhece como Senhor? E após essa primeira repreensão, Jesus responde diretamente a pergunta do jovem. Jesus fala sobre os mandamentos. Você conhece os mandamentos? E fala: não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não adulterarás, né? Honrarás seu pai e sua mãe. E aquele jovem de pronto falou: Senhor, eu tenho observado isso desde a minha infância. E o observado aqui, irmão, talvez na nossa cultura, quando alguém fala, estou observando, é alguém, eu estou vendo, né? Eu sei disso, eu conheço isso. Não, o que ele estava falando é o seguinte: eu tenho observado, eu tenho cumprido isso. Isso faz parte da minha vida, eu faço isso desde pequeno, Senhor. Mas, mesmo assim, eu ainda continuo com esse meu coração, eu não consigo ter a certeza de que eu estou me relacionando com Deus, que eu tenho salvação. E aquele jovem estava querendo saber a resposta para isso. Eu faço tantas coisas, Senhor. Se tiver que fazer mais alguma coisa, eu faço mais alguma coisa para que eu possa sentir, para que eu possa ter certeza da salvação. E Jesus, diante dessa resposta jovem, o que a gente observa é que Jesus não repreendeu aquele jovem, né? Jesus não falou assim: nossa, você está mentindo. Não, porque aquilo que aquele jovem estava falando era verdade. Aquele jovem era um cumpridor da lei, ele era um bom homem, né? Moralmente falando, era alguém justo, alguém correto. Isso era verdade, não era mentira. Jesus não o repreendeu. Esse rapaz, esse jovem, era o que muitas mães poderiam dizer que era um bom partido, né? Jovem, bonito, rico, participa da igreja, né? Fazia parte ali da comunidade. Aparentemente estava tudo ok com aquele jovem, mas no fundo do seu coração, ele não tinha paz, ele não tinha certeza da sua salvação. E como eu disse, Jesus não o repreendeu. Jesus fez o que, irmão? Versículo 21. Jesus olhando para ele com amor. Jesus o amou porque via dentro do coração dele o desejo de querer ter um encontro com ele. E esse amor aqui, a tradução é o amor ágape, é o amor que vem de Deus, é o amor que não tem interesse. Jesus o amou. Jesus o amou. Jesus enxergou a vida daquele jovem e falou assim: tem algo que eu preciso revelar para você, que é para você poder entender o que te faz, por que você tem essa dúvida no seu coração. Após esse questionamento desse jovem, Jesus identifica não é a palavra certa, Jesus revela para aquele jovem qual era o problema, o que estava acontecendo ali na vida dele. De todos os mandamentos que Jesus falou ali, irmão, no texto você vê, Jesus fala assim: lembra os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Vai falando, Jesus não falou o que era considerado o primeiro e principal mandamento, né? Qual é esse mandamento? Em outra passagem, quando um escriba vai conversar com Jesus, fala assim: mestre, qual é o principal mandamento? E Jesus fala assim: o primeiro e principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E por que Jesus não falou isso para aquele jovem? Porque, irmãos, isso era óbvio. Isso aqui era conhecido como a Shema, ou seja, eles repetiam isso diariamente. Ele não falou isso porque aquele jovem sabia disso,
Aquele jovem recitava esse texto diariamente. Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. Mas esse era o grande problema daquele jovem. O Senhor Deus não era o seu único Senhor, apesar de ele achar que sim. Aquele jovem recitava isso diariamente e acreditava nisso, mas Deus realmente não era Senhor da vida dele. Jesus estava revelando àquele jovem o auto-engano. Ele estava se auto-enganando, irmãos. E o auto-engano é algo perigosíssimo. Nós achamos que estamos fazendo alguma coisa para Deus, porque nós achamos que temos comunhão com Deus, porque estamos fazendo as coisas para Deus. Eu sigo isso, eu obedeço isso, eu faço isso. Isso é o auto-engano, irmão. Por causa do auto-engano, muitos, naquele dia, onde se apresentarão diante do Senhor, o que Jesus disse que dirá para essas pessoas? Senhor, eu preguei. Senhor, eu curei. Senhor, expulsamos demônio. Senhor, milagres foram feitos através da minha vida. Afaste de mim, nunca vos conheci. Jesus estava revelando o auto-engano. Aquele jovem estava se auto-enganando. Ele acreditava que estava no caminho e não estava. E Jesus revela isso àquele jovem, quando Jesus dá 3 ordens para ele, né? Jesus fala para o jovem talvez não tivesse entendido ainda, mas agora ele ia entender. Jesus fala para ele assim: sabe o que você precisa fazer para ser perfeito? Venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Jesus estava falando para ele assim, em outras palavras: imagine a sua vida sem o dinheiro que você tem, sem as suas riquezas, sem a sua herança, sem nada. Agora, a partir de agora, você só tem a mim. Consegue viver assim? É isso que Jesus estava falando para aquele jovem. Jesus revelou para o jovem quem era o Senhor da vida dele. E qual foi a resposta daquele jovem, irmão? Aquele jovem não falou nada. Ele simplesmente foi embora. A palavra diz que ele foi triste. Em algumas versões você vai encontrar angustiado. A tradução dessa palavra do original, ela quer dizer uma dor emocional muito profunda, um sentimento de luto. Irmãos, aquele jovem, quando recebeu essa resposta de Jesus, ele teve um sentimento de luto, como se tivesse perdido alguém importante na vida dele. Aquele jovem não estava disposto a perder a sua riqueza, o seu dinheiro, porque a sua riqueza representava para ele o centro da sua identidade. Perder aquilo, abrir mão daquilo, seria como perder a si mesmo. Jesus revelou para aquele jovem que ele estava enganado, que Deus não era o seu único Senhor. Quem era o Senhor da vida dele era a riqueza dele. E após isso, essa é a primeira parte, Jesus falando com o jovem. Agora o jovem foi embora. Jesus faz o quê? Agora ele se volta aos discípulos. Então, primeiro ele conversou com alguém que tinha riqueza. Agora ele conversa com alguém que não tem. Os discípulos eram pessoas humildes, simples. Mas a conversa continua na mesma toada, na mesma direção. Jesus vira para os discípulos, e agora Jesus vai revelar para os discípulos qual é a visão do reino dos céus em relação aos bens, às riquezas e ao dinheiro. Jesus vira ali para os discípulos e diz, versículo 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas, ou aqueles que são ricos, entrem no reino de Deus. E os discípulos, o que, irmãos? Estranharam essas palavras. E Jesus continua e fala sobre a metáfora do camelo, né? Camelo passar no fundo de uma agulha. Mas por que os discípulos estranharam, irmão? Por que os discípulos estranharam? Na nossa visão hoje, no nosso mundo, às vezes a gente tem essa visão, né? Que pessoas muito ricas, elas às vezes têm o dinheiro porque oprimiram pessoas mais pobres. Existe muito disso no nosso reino. Mas na cultura judaica não era assim.
dentro da cultura judaica, alguém que seguia as ordens, era temente a Deus, cumpria a lei. Quando ele era rico, quando ele era bem-sucedido, indica o quê? Que a bênção de Deus alcançou ele. Era isso que acontecia ali. E aquele que também estava passando por dificuldade, por problema, era porque estava em pecado e o juízo de Deus estava sobre ele. Quem lembra da história de Jó e os amigos dele? O que os amigos de Jó falavam para ele? Falavam assim, você está em pecado, cara. Com certeza Deus está pesando a mão sobre a sua vida. Essa era a cultura que tinha. Então, quando Jesus falou assim que os ricos não entrariam no céu, os discípulos falaram assim, mas se alguém que teme a Deus, ou seja, que alguém que está sendo abençoado, esse aí não entra, então não estou entendendo, Senhor. Jesus estava revelando que na cosmovisão do reino de Deus é diferente. A riqueza, né, não representa a bênção de Deus, assim como a pobreza e a necessidade não representam o juízo de Deus. O que Jesus estava mostrando ali para os discípulos é que a riqueza não é por si só um mal. Não existe o mal preso na riqueza. Vocês estão, então eu sou rico, então não, você está condenado. Não é isso que Jesus estava querendo mostrar o contrário. Que se fosse assim, irmãos, em outras passagens que Jesus encontrou com pessoas ricas, Jesus teria falado a mesma coisa que falou para o jovem: venda tudo, dê aos pobres e siga-me. Só que a gente pode lembrar de dois casos assim, rapidamente: Zaqueu e Mateus. Zaqueu, um homem muito rico. Mateus a Bíblia não fala, mas provavelmente muito rico também. Mateus era coletor de impostos, né? E Jesus não falou para nenhum desses dois: venda tudo, dê aos pobres e siga-me. Mas quando eles tiveram um encontro com Jesus, o que Zaqueu fez? Zaqueu fez a predisposição de restituir tudo e todos aqueles que ele tinha defraudado. Mateus simplesmente fechou a coletoria e abandonou tudo e seguiu Jesus. Jesus está mostrando ali para os discípulos que a riqueza e o dinheiro não tem um problema nele mesmo. O que ele está fazendo é um alerta, né? Quando ele fala da metáfora do camelo, né? Ou seja, como é difícil um rico entrar no céu, é como se fosse um camelo passando por uma agulha, pelo fundo de uma agulha. Ele está falando assim, existe algo que você tem que estar atento. Não existe um problema exatamente no dinheiro, mas existe algo que nós devemos atentar. Porque a riqueza, os bens desse mundo, eles têm o poder e a capacidade, muitas vezes, de nos enganar da nossa verdadeira condição espiritual. Qual é a nossa condição espiritual, irmãos? Nós somos pecadores e necessitamos da graça salvadora, da graça redentora do nosso Senhor Jesus. É isso. Esse que é o perigo das riquezas. Esse é o perigo, fazer com que nós percamos o foco. Aquele jovem tinha perdido o foco. Ele não conseguia enxergar de que mesmo que ele fizesse as coisas, não adianta, ele precisava da graça, da misericórdia de Deus. Ele falou assim, o que eu posso fazer? Não, eu estou disposto a fazer mais coisas, eu faço muita coisa, mas eu quero fazer mais. Jesus falou, você não entendeu nada. Por quê? Porque a riqueza está causando uma distorção da sua vista. E os discípulos também, né? Os discípulos também, ou seja, teve o questionamento dos jovens, e os discípulos também. Quando Jesus falou sobre isso no final, o que os discípulos falaram assim? Bom, quem pode ser salvo então? Não tem como ser salvo. Se aquele que nós consideramos abençoados também não serão salvos, quem pode ser salvo? E Jesus responde o que, irmãos? Versículo 27. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nós usamos esse versículo muitas vezes fora de contexto, irmão. Esse é um versículo que muitas vezes pregamos no nosso carro, adesivo, fazemos uma tabuleta, quando nós falamos, né? Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nós estamos falando de coisas que nós queremos ter, coisas que nós queremos alcançar.
Esse versículo está falando sobre a graça de Deus. Não existe nada que o homem possa fazer. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível. A graça salvadora, é sobre a graça salvadora. Esse texto não é sobre dinheiro, é sobre a graça salvadora. É isso que nós precisamos entender, e que na verdade o dinheiro e as riquezas podem fazer que nós percamos essa visão. Então, diante de tudo isso, o que a gente pode fazer? Né? Aquilo que Deus falou muito forte comigo esse mês. O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho recebido de Deus? E aí Deus falou assim: aonde você tem colocado o tesouro? Aonde você tem colocado aquilo que eu tenho colocado em suas mãos? Mateus 6, eu vou ler aqui, não precisa abrir. 19 diz assim, Jesus falando: não acumulem tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam, roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu queria compartilhar rapidamente o testemunho de um pastor americano, chama Rick Warren. Não sei se alguém um dia já pode ter lido o livro dele. Ele já escreveu vários livros, mas o livro mais famoso dele é Uma Vida com Propósitos. É um livro muito bom, eu indico. A irmã está fazendo assim, né? Um bom livro, né, irmã? A gente poder entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o testemunho que o pastor Rick Warren dá, ele, depois, né, que ele publicou esse livro, ele escreveu esse livro e fala assim: escrevi um livro normal, só que aquele livro, ele vendeu milhões, ele virou um best-seller. Aquele livro que quando você compra, vem lá, best-seller, pregado, porque vendeu milhões de cópias. E aí, vendendo milhões de cópias, ele começou a ser chamado para dar palestra sobre aquilo, em meios fora do meio evangélico, irmão. Ele foi na NBA, ele foi em outras corporações gigantes para falar sobre o propósito. E acontece o seguinte: começou a chegar muito dinheiro, ele fala, muito dinheiro, né, pela venda, pelo aquilo que ele estava fazendo. E ele falou com Deus: Deus, eu estou falando sobre uma vida com propósito. Qual o propósito disso? Eu tenho muito dinheiro, o que eu faço com isso? E aí ele vai testemunhando, né, que ele tomou algumas decisões, de todo aquele dinheiro que Deus tinha colocado nas mãos dele. A primeira decisão é que ele não gastaria tudo aquilo que ele estava recebendo com ele mesmo, com a esposa, com seus bens, né? Porque a gente, quando ganha um dinheiro a mais, a gente quer assim: quero um carro mais novo, né? Ou quero trocar minha casa, ou vou construir alguma coisa, alguma coisa para o nosso bem, né? Eu não estou questionando isso, tá, irmão? Eu estou só testemunhando aquilo que o pastor falou. E ele falou assim: não, eu decidi que eu não gastaria nada desse tipo de coisa comigo. Por quê? Ele falou assim: eu já tenho o meu carro, é suficiente. Eu já tenho o meu lar, minha casa é boa, não preciso disso aí. Não. Então, a primeira coisa que ele fez. O segundo ponto é que ele ia abrir mão do seu salário de pastor. Ele era um pastor, né, remunerado ali, chegou, reuniu a igreja e falou assim: ó, irmãos, a partir de agora não há necessidade de a igreja ter essa despesa comigo, né? Então esse dinheiro vai ficar para ser investido em outras coisas dentro da igreja. Mas era muito dinheiro, irmão. Aí ele reuniu a igreja e falou assim: ó, durante 25 anos eu tenho sido pastor aqui, tenho, né, tido pastoreio aqui dessa igreja. Vamos calcular tudo que a igreja investiu em mim, eu quero devolver como uma oferta. E calculou os 25 anos de tudo que a igreja tinha pago ali e devolveu. Assim, não foi um sistema, uma arrogância, não foi disso, mas ele queria devolver aquilo que a igreja tinha investido nele, para que aquele dinheiro pudesse ser investido em outras coisas. E ainda era muito dinheiro, irmão. Aí ele falou assim: não, eu preciso então retribuir, fazer, ele não usou esse termo, mas seria hoje, né, fazer missões em várias áreas. E aí ele criou 3 organizações, 3 ONGs talvez, ele não usa esse termo, mas seria isso, né? Uma para combater o analfabetismo, outra para combater a pobreza, e outra era com pessoas doentes. No caso dele específico era HIV, né? Já tem um tempo já essa publicação, porque ele falou assim: não, nós vamos cuidar dessas pessoas e nós vamos levar Jesus a essas pessoas. E aí ele vai falando, o testemunho dele é longo, e ele faz depois uma pergunta: o que nós, no caso eu, o que eu tenho feito com o que Deus tem colocado nas minhas mãos, né?
Deus colocou muitas coisas na mão do pastor e ele falou assim, o que eu preciso fazer? Ele foi buscar um propósito naquilo. E é isso que Jesus falou comigo, sim. Nós estamos em época de missões, né? Falando de missões, assim, o que você tem feito em missões? Senhor, eu tenho orado, eu tenho contribuído a minha oferta missionária, mas você tem usado tudo que eu tenho colocado em tuas mãos? Irmãos, foi isso que Jesus mostrou para aquele jovem, e aquele jovem saiu com sentimento de pesar, porque ele não queria abrir mão de tudo que ele tinha. Abrir mão de tudo, irmão. Nós precisamos entender, irmão, que tudo, acho que ontem à noite eu escutei o irmão, não lembro quem que foi que falou, lá na hora do testemunho, tudo que temos é de Deus. Foi a irmã, né? Tudo que temos é de Deus. Tudo que temos vem de Deus. Nada é nosso, irmão. Nada é nosso. Aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos não é para satisfazer os nossos desejos. Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos não é para acumular tesouros aqui na terra. Tudo que temos deve estar à exposição do reino de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Para servir o reino, para servir a igreja de Cristo. Nós somos apenas mordomos, irmãos. O mordomo, ele pode morar na casa mais chique. Quantos, né? Assistiu aqueles filmes, né? Tem um mordomo. O mordomo está lá, ele tem uma casa chique, ele tem o quarto dele, ele tem todos os bens, mas nada é dele. Ele cuida de tudo aquilo, nada é dele. Assim somos nós. Deus tem colocado coisas nas nossas mãos. Talvez você fale assim, não, mas eu não sou rico. Mas Deus tem colocado riquezas na sua mão. Eu não sei quais são. Você vai saber aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Já concluindo aqui, por causa do horário, nós precisamos entender, irmão, nós precisamos, na verdade, nos questionar. Qual tem sido a nossa atitude em relação ao dinheiro, em relação às riquezas desse mundo, vamos colocar assim, né? Qual tem sido nossas atitudes? Nós temos depositado a nossa confiança no dinheiro, né, nos bens. Às vezes a gente fala assim, não, eu confio em Deus. Aquele jovem falava isso. Quando Jesus falou assim, ele abra mão de tudo, ele não conseguiu, porque ele tinha um auto-engano. Nós precisamos vasculhar isso. Será que quando nós estamos passando problema, nós confiamos, só que quando nós tivermos aquele, se for um problema financeiro no caso, né? Tivermos aquele bem, aquele dinheiro vai resolver um problema? Ou nós confiamos que Deus vai agir, Deus vai interferir, Deus vai interceder? Será que nós conseguimos abrir mão de quantias significativas para investir no reino de Deus? Quando Deus, não estou falando porque eu não estou pedindo nada não, irmão. Estou falando assim, Deus falar ao seu coração, né? Faça tal coisa. Será que nós estamos dispostos? Se eventualmente nós tivermos uma perspectiva de ter menos dinheiro que normalmente nós estamos acostumados, nós ficaremos aflitos ou nós confiaremos em Deus? Esse é o alerta que Jesus mostrou ali aos discípulos. Devemos ter cuidado para que as riquezas desse mundo não assumam a identidade da nossa vida. A nossa identidade está em Cristo. É em Cristo. E por isso nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 8:9. Ele fala assim, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre. Por quê? Por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus Cristo abriu mão de tudo, irmão, de tudo, por mim, por você, todos nós, para que na nossa miséria do nosso pecado, nós fôssemos resgatados. Jesus pagou, Jesus abriu mão de tudo que ele tinha, abriu mão da sua vida, para pagar aquilo que eu devia, aquilo que você devia, aquilo que nós devíamos. Abrir mão de tudo, irmão, não é fazer voto de pobreza.
Ah, então o irmão está falando ali que é para abrir mão de tudo, então vou dar tudo e tal. Eu mostrei ali, 2 casos rápidos que Jesus não falou nada. Abrir mão de tudo é amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força. Isso é abrir mão de tudo e seguir Jesus. Reconhecer a necessidade da graça salvadora de Cristo. A nossa atitude em relação aos bens desse mundo, ao dinheiro, à riqueza, irmão, ela tem que ser totalmente transformada por aquilo que Jesus fez na cruz. Quando nós olharmos para a cruz, e isso realmente mexer com a gente, quando nós olharmos para a cruz, e isso nos fizer chorar, nos deixar maravilhado pela ação redentora de Cristo, você pode ter certeza que o dinheiro, a riqueza, os bens, as coisas desse mundo, irmão, terão uma importância bem menor na nossa vida. Nós poderemos ter ou não, nós poderemos guardar ou não, nós poderemos doar ou não, tudo conforme a circunstância, tudo conforme o propósito que Deus tem colocado. Isso não vai mais governar nossas vidas. Isso não será o mais importante. O mais importante será a graça redentora do nosso Senhor. Que essa palavra possa entrar realmente no teu coração. Não é sobre dinheiro, irmãos. É sobre a graça. Não há nada que o homem possa fazer. É só Deus. Mas cuidado. Tire os seus olhos das coisas desse mundo. É isso que Jesus está falando. Tire os seus olhos e isso vai fazer ofuscar aquilo que você precisa, que é me buscar, ter como meu único Senhor e Salvador da minha vida. O que Deus tem colocado nas suas mãos, irmãos? O que Deus tem colocado na sua mão? Apresente isso a Deus. Isso não é seu, isso é de Deus. Deus colocou nas suas mãos para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Aquilo que Deus coloca na sua mão não é para você, é para que você cumpra o propósito para que Ele te chamou. Isso é o mais importante, nós temos que ter isso em mente. Que essa palavra possa entrar no profundo do teu coração, que possa trazer transformações em nossa vida. Amém. Feche os olhos, irmãos, vamos orar um pouquinho. Pode ser sentado mesmo. Paizinho querido, Deus, nós reconhecemos a nossa condição pecadora, Pai. Reconhecemos que a salvação está na Tua graça, Pai. Que não há nada que possamos fazer, Pai. Nada, nada, nada. Que nós dependemos totalmente de Ti, Pai. Pai, sabemos que muitas vezes nossos olhos, Pai, se desviam do foco, se desviam do Senhor, olhando para as coisas desse mundo, passageiras, Pai. Muitas vezes acreditamos que coisas desse mundo, Pai, podem nos caminhar para uma situação melhor. Mas a nossa salvação está em Ti, Pai. Nós queremos, Deus, nós queremos colocar tudo diante do Senhor, aquilo que da mesma forma que o Senhor fez, Pai. Nós queremos seguir os Seus passos, nós queremos entregar a nossa vida, os nossos bens, o nosso lar, a nossa casa, o nosso carro, o nosso emprego, o nosso dinheiro, tudo para servir ao Teu reino, para servir a Tua igreja, para que o Teu reino venha, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa cair em nossos corações, que o Espírito Santo possa trabalhar profundamente isso, e que nós estejamos dispostos a servir o Senhor e o Teu reino, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra abençoadora, maravilhosa.